Olá, bom dia. Agora são 11 horas da manhã em ponto e eu estou de volta aqui com os principais destaques do Brasil e do mundo para você ficar sempre bem informado. O mercado financeiro baixou a estimativa de inflação deste ano. Segundo o Banco Central, também ficou maior a previsão para o Produto Interno Bruto do país. Os economistas do mercado financeiro reduziram a estimativa de inflação deste ano de 5,69% para 5,42%. Os analistas também passaram a prever uma alta maior da atividade econômica. Segundo o relatório Focus, divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central, a queda na projeção de inflação deste ano aconteceu após a divulgação do IPCA de maio, que somou 0,23%. Em 12 meses, até maio, a inflação oficial somou 3,94%, abaixo das estimativas do mercado financeiro. Apesar do recuo na projeção, a inflação ainda supera o teto da meta, fixada em 3,25% pelo Conselho Monetário Internacional. Ela será considerada formalmente cumprida se chegar até 4,75%. Para 2024, a projeção de inflação do mercado financeiro caiu de 4,12% para 4,04%. Para o crescimento do PIB deste ano, a projeção do mercado financeiro avançou de 1,68% para 1,84% na última semana. O aumento da projeção de crescimento da economia é previsto após a divulgação do resultado do PIB do primeiro trimestre, que apontou expansão de 1,9% na comparação com os últimos 3 meses do ano passado. O resultado ficou acima das expectativas dos economistas. Já para 2024, a previsão de crescimento do mercado financeiro recuou de 1,28% para 1,27%. O mercado financeiro manteve a expectativa para a taxa básica de juros da economia, a Selic, em 12,5% ao ano para o fim de 2023. Atualmente, o índice está em 13,75% ao ano. Para o fim de 2024, a projeção do mercado para o juro básico da economia ficou estável, em 10% ao ano. Alguns bancos do país estão alterando a data de fechamento da fatura do cartão de crédito. A prática, identificada por clientes, pode levar o consumidor ao endividamento. O repórter Leonardo Félix tem mais informações. De acordo com o Instituto de Defesa do Consumidor, IDEC, a medida não é ilegal, já que não há uma regra sobre o dia exato do fechamento da fatura do cartão. Mas para o IDEC, fazer alteração sem a comunicação prévia ao cliente viola o Código de Defesa do Consumidor. Na prática, a mudança diminui o número de dias entre o fechamento e o pagamento da fatura. Com isso, há a alteração do chamado melhor dia de compra, que é quando o consumidor pode comprar um produto e, em vez de pagar naquela fatura, paga na seguinte, ganhando prazo de até 40 dias para quitar a dívida. O IDEC havia identificado casos pontuais, mas após a investigação mais profunda encontrou informações que indicam uma prática corriqueira por parte dos bancos. Com isso, o Instituto pretende debater a situação com o Banco Central e outros órgãos competentes. De acordo com o BC, a contratação de serviços financeiros é um ato negocial firmado livremente entre a instituição financeira e o cliente, respeitadas as disposições legais e regulamentares vigentes. Embora não haja uma regra, a prática do mercado bancário até então era de fechamento da fatura 10 dias antes do vencimento. Com o surgimento da tecnologia e das faturas digitais, os bancos encurtaram o prazo, que tem variado de 3 a 7 dias. De São Paulo, Leonardo Félix. Pelo menos 168 milhões de crianças são vítimas de trabalho infantil, de acordo com a estimativa do Fundo das Nações Unidas para a Infância, divulgada na segunda-feira pelo Dia Internacional contra o Labor Precoce. A organização denuncia que mais de 20 em cada 100 crianças entram no mercado de trabalho por volta dos 15 anos. O Dia Mundial contra o Trabalho Infantil é celebrado hoje com o tema Justiça Social para Todos. Acabem com o trabalho infantil e visa impulsionar o combate à prática que afeta crianças em todo o mundo.
A ONU afirma que a experiência conjunta no combate ao trabalho infantil ao longo das últimas 3 décadas demonstrou que o trabalho infantil pode ser eliminado se as causas profundas forem abordadas. Segundo a Organização Internacional, nas últimas 2 décadas, o mundo tem vindo a fazer progressos constantes na redução do trabalho infantil. Mas com os conflitos e as crises dos últimos anos e ainda a pandemia de Covid-19, mais famílias ficaram na pobreza, o que obrigou milhões de crianças a trabalhar. É no continente africano que a porcentagem é maior, estimando-se que sejam vítimas de trabalho infantil mais de 72 milhões de crianças. As regiões da África e da Ásia e do Pacífico juntas respondem por quase 9 em cada 10 crianças em situação de trabalho infantil em todo o mundo. Apesar do número de crianças em situação de trabalho infantil ser maior em países pobres, os números são superiores em países mais desenvolvidos de rendimentos médios. Perante estes números, a Organização Internacional do Trabalho defende a criação de uma coaligação global por justiça social, tendo como prioridade a eliminação do trabalho infantil. O Gabinete de Direitos Humanos das Nações Unidas ressalta que, a nível global, 50 milhões de pessoas ainda trabalham em formas análogas à escravidão. Novos incêndios cada vez mais intensos estão forçando milhares de pessoas a deixarem as suas casas em todo o Canadá. O país luta contra chamas incontroláveis, que, segundo alertou um ministro provincial neste fim de semana, podem durar todo o verão. Quase 28.700 quilômetros quadrados queimaram desde o início do ano, muito acima das médias anteriores. Essa área é maior que o estado brasileiro de Sergipe. O oeste canadense foi particularmente atingido. Após vários dias de trégua, os incêndios se intensificaram em Alberta. Moradores da cidade de Edison tiveram de deixar suas casas. Na Colômbia Britânica, a cidade de Tumbler Ridge, com 2.400 moradores, foi amplamente evacuada diante da aproximação de um incêndio. Já os focos no nordeste de Quebec eram considerados estáveis. As autoridades ambientais listam atualmente 416 incêndios ativos no país, dos quais 203 são classificados como fora de controle. Essa edição fica por aqui e eu te convido a continuar ligadinho na programação da HIT, porque às 13 horas eu volto para trazer o balanço das notícias da manhã desta segunda-feira. Até lá!